Emerson Pansieri está chegando, o primeiro tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Tudo bem, Pansieri? Um abraço, Pansi. Tudo ótimo, um abraço para você, Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Grande Simões, Alê, Nação Celeste, todo mundo na expectativa aí dessa virada de ano e também nessa possibilidade de reforços do Cruzeiro. O Cruzeiro que está no mercado, está procurando peças aí para esse elenco em 2024, também sabe que tem um potencial financeiro um pouco melhor que 2023, mas também não está nadando em dinheiro. Então, esse ponto continua. E por isso é importante o Cruzeiro acertar, né, nessas contratações para dar um elenco com peças de qualidade para o Larcamon, que está observando tudo. A informação que eu tenho, Cirilo, é que o Larcamon, apesar de não ter chegado ainda à capital mineira, está em conversas praticamente diárias, né? E também vários períodos do dia com os diretores do Cruzeiro, especialmente com Pedro Martins, com Paulo André, com quem faz essa gestão do futebol do Cruzeiro. Obviamente, quando tem alguma dúvida de determinado atleta, especialmente novos, né? Os crias, busca informação, quem é esse jogador? Sinal eletrônico marcou meio-dia. Como que joga, enfim, todo esse material está sendo analisado pelo Larcamon para conhecer a fundo o elenco do Cruzeiro e também sinalizar peças, sinalizar algumas situações de permanência e tudo isso que acontece com o mercado aquecido do jeito que está. E um nome que chamou a atenção no fim de semana, estava naquela famosa folga de Natal, foi o do Lucas Homero. E o Lucas Homero, o que eu posso dizer é que ainda não tem nada fechado. Esse nome, o Cruzeiro busca a parte financeira, também um acerto com o próprio Leon, que fez o investimento do atleta, então não dá para cravar aqui que o Lucas Homero está chegando nos próximos dias. O interesse tem, e não é um interesse novo, né? Vamos ser sinceros. O Lucas Homero, quando deixa o Cruzeiro em 2019, ele deixa e o torcedor ficou meio que chateado com aquela saída do atleta, não com o jogador, mas sim com a diretoria que negociou o Lucas Homero para o entendimento do torcedor, um atleta que joga com alma, né, com o espírito que gosta do torcedor celeste dentro de campo, o quanto corre, o quanto se entrega, e assim foi quando esteve aqui. Pode ser contratado? Pode, óbvio que pode, mas tudo vai depender de uma situação financeira deste acordo. Como pode ser contratado também, Cirilo, e é uma situação que não é fácil, porque dificilmente também o Flamengo vai querer perder um jogador para potencializar outro clube no futebol brasileiro, que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, o Cruzeiro sabe das condições, já conversou, nada de forma oficial, até porque na ética do futebol tem aí um contrato que vai terminar no fim do ano, né, no dia 31, com o Flamengo, e aguarda essa movimentação. Há uma conversa também que o Everton Ribeiro está feliz no Rio de Janeiro, né? Está feliz com o Flamengo e estaria muito mais propenso a aceitar uma proposta do time rubro-negro, mas uma proposta que também estivesse na condição que ele quer, né? Que a família quer. O Everton Ribeiro sabe que não é mais nenhum menino, 34 anos, tudo isso pesa. Então, vamos ver se o Flamengo vai fazer essa movimentação, esse balanço, para que o Everton Ribeiro fique. E o Flamengo estava debruçado, Cirilo, na contratação do De La Cruz. E é óbvio que é um jogador caro, um jogador de nome, um jogador que muda o patamar de qualquer clube. O Flamengo está acostumadíssimo a contratações grandiosas, então vai resolver essa questão, por exemplo, do Everton Ribeiro daqui para frente. Passa o festejo aí de Natal e vai resolver essa situação do Everton Ribeiro para uma permanência ou para uma saída. Por isso o Cruzeiro fica atento a tudo para ver se contrata. Em relação ao Fernando, vou dar 3 tacadas só, né? Falar de Lucas Homero de forma en passant, assim, porque não dá para contar coisa que não existe, né, para o ouvinte, mas o do Everton Ribeiro e o do Fernando. Eu conversei com uma pessoa sobre o Fernando, que o jogador, ele tem sim uma intenção de vir para o Brasil e foram feitas várias sondagens, né? Não é só o Cruzeiro que quer o Fernando, mas tem que esperar algo em relação ao Sevilha para uma saída do jogador. E o Sevilha não estava afim também de trocar essa ideia e de se reunir com o atleta agora no fim do ano. Ou seja, para uma contratação dele, vai ter que andar o janeiro, né? O janeiro vai ter que caminhar para que possa ter aí, quem sabe, uma conversa um pouco mais
vamos colocar assim, concreta dessa contratação. É um jogador monitorado? É um jogador monitorado. E muita gente pode perguntar assim, mas está contratando 2 volantes? Seriam 2 volantes. O Lucas Romero, se chegasse a um acordo, e o Fernando. Precisa também, né? Para a mesma posição. Precisa. O Cruzeiro, ele quer e sabe da missão que tem em 24, com um calendário muito mais extenso. Então, me canso de ouvir Simões e Alê, nos vários programas aqui da casa, eles sempre pontuam isso. Então, o Cruzeiro, sabedor dessa dificuldade que vai ter em 2024, porque se coloca à disposição de disputar uma competição internacional, que é a Sul-Americana, beleza, tá lá, mas precisa reforçar. Então, realmente, seriam 2 jogadores para o mesmo setor. Cirilo? Ô, Ale Oliveira, o que você enxerga como necessidade de contratações para esse Cruzeiro que vai começar a temporada? O Pansieri está destacando 2 jogadores aí para a função de volante, um cara mais marcador ali no setor de meio campo. O Everton Ribeiro seria um meio campista, uma função mais ofensiva. Foi falado do Gabriel Verona, também essa chegada, um cara de ataque. O Cruzeiro está buscando em algumas funções. Quais as necessidades desse Cruzeiro que vai começar o ano, Ale? Eu acho que tem algumas aí, viu? Eu acho que o time tem que sofrer mudanças importantes. Eu acho que você precisa de reforços na zaga. E aí você está falando de zagueiro que venha para jogar, para ser titular. A volância é muito importante você também qualificar. Não só a volância, acho que o meio-campo como um todo, né? Na minha opinião, você pode ficar com o Lucas Silva, que eu acho que é um cara que já provou que tem que jogar nesse time, que tem liderança, tem parte técnica, faz várias funções. O Matheus Pereira, você precisa ver se ele vai jogar como meio-campista ou atacante. Eu prefiro até ele com um pouco mais de liberdade, um pouco mais à frente. Então, meio-campo e um centroavante, eu acho que são as principais necessidades. É obrigatório trazer esses jogadores, pensando num campeonato brasileiro mais sólido. São as principais carências desse time. Acredito que isso vai acontecer. O Pansi está dando aí alguns sinais de movimentação importantes da diretoria. Porque eu acho que os erros aconteceram, estão aí para todo mundo ver, e eu acho que a direção do Cruzeiro é inteligente, entendeu a necessidade, e eu acho que vai correr atrás desses nomes, principalmente nessas funções. Agora, também falar que o Simões, ele gostaria que tivesse mais volantes no elenco. Nem que tivesse 32 volantes, ele ia querer mais. Então, nenhuma novidade. Aí é covardia, irmão. Não é novidade. Culpa crítica até, mas é honesta. Lembrando ainda, Cirilo, para você passar para o Simões, que gosta de um volante, que tem essa questão do Machado, né? Que o Machado é um jogador que teve a renovação automática, feita até 2025, e é verdade isso. Porém, tem aí um entendimento que ele vai se representar normalmente, vai. Agora, não duvido também que se chegar algo muito interessante para o Machado, se o Cruzeiro, se também fosse interessante para o Cruzeiro, porque tem contrato com o clube, não dá para você entregar jogador para ninguém, se o Machado permanece ou não. Mas é uma ideia dessa reformulação, de uma oxigenação nesse meio campo, de trazer mais jogador. O Fernando é experiente, 36? É experiente, 36 anos, mas está no scout, no mapeamento que é feito pelo Cruzeiro de análise de desempenho, tem números tão bons quanto jogadores jovens aí, né? Jogadores que são promessas. Então, tudo isso é pesado na hora de fazer uma contratação. Cirilo, pode seguir. Boa, valeu, Pansi. Alexandre Simões, vamos lá. Esse setor de meio campo do Cruzeiro, ele precisa de fato de renovação ou vai além do meio campo, Alexandre Simões? Cirilo, precisa bastante, né? E assim, com todo respeito ao Machado, que tem uma história de superação maravilhosa e sempre se entregou quando entrou em campo, né? Mas o Cruzeiro precisa desapegar, né? O Cruzeiro precisa de um nível mais alto no meio de campo dele. O Cruzeiro especulou muito com volantes esse ano, tá? Ok que teve a situação lá, principalmente envolvendo o Ramiro, que é um jogador de um nível mais elevado e que teve uma lesão séria e que, sem dúvida nenhuma, seria muito importante para o Cruzeiro nessa temporada de 2023, mas o Cruzeiro, de certa forma, a gente pode dizer que pelo nível dos volantes dele, ele até se arriscou, né? Porque o Cruzeiro chegou a ter um meio de campo com jogadores que foram meio que sobra de outros clubes, né? O Machado é do Grêmio, o Jussa é do Fortaleza, né? Não são jogadores... Mesmo o Lucas, que é o melhor deles, era a quarta opção. É do Grêmio, Saiu do Grêmio porque o Grêmio não tinha espaço para ele no Grêmio, sabe? Então, o Cruzeiro precisa ter ser mais assertivo. Mais certezas, né, Simões? Sim, na formação desse meio de campo. Claro que quando você fala de Lucas Romero, de Fernando, de Everton Ribeiro, você está mudando o nível.
Não são contratações fáceis, até pela questão financeira, sabe? Mas, de toda forma, o Cruzeiro precisa de 2 primeiros volantes, que o Cruzeiro tinha só o Jussa, que não pôde jogar a reta final por causa de uma lesão, e isso foi muito prejudicial ao time. Então precisa de 2, tá? Tem os garotos ali, eu acho o Japa mais pronto do que o Ian Lucas. Tem o Lucas Silva, mas, de toda forma, eu vejo que ou o Lucas Romero ou o Fernando seriam fundamentais para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro precisa de um primeiro volante titular e eu acho que isso, inclusive, é uma urgência. Por mais que a temporada comece com o Campeonato Mineiro, mas o Cruzeiro vai meio que se remontar. E o Larcamon precisa ter o máximo possível à disposição o grupo que ele vai ter na temporada de 2024. Convidar você que está no YouTube da Itatiaia, você que está no Itatiaia Oficial, você que está no @Itatiaia Esporte também, inscreva-se e participe com a gente da discussão também. Fala aí de onde você nos acompanha, registra a sua opinião, sua participação. Ao longo do programa tem intervalo interativo, a resenha não para, você pode participar conosco também no YouTube. Muita gente acompanhando as notícias do Cruzeiro com o Pansieri. Siga, Pansi. A questão do Cruzeiro resolver essa parte de meio campo vai muito também por conta dessa questão levada a sério aí pelo Simões. O Cruzeiro perdeu 2 jogadores que eram titulares com o Pepa, que é o Ramiro, né, e o Richard. O Richard já tomou rumo, né, foi para a Turquia, e o Cruzeiro sabe que ali a coisa deu uma desandada, né, e não quer que isso aconteça, e por isso já precisa ter essas peças ao longo da competição, ao longo da temporada, e não ficar buscando peças de forma emergencial, como acabou fazendo, né. Então, assim, foi um gosto amargo esse remédio que o Cruzeiro passou em 2023 e quer, especialmente para esse setor, que é um setor também fundamental em construção de qualquer clube. Ô Cirilo, muita gente está questionando a questão do Gabriel Veron, porque não foi ainda anunciado, porque teve Natal, e porque tudo para, né? E documento para ir e voltar, assinatura, leitura de departamento jurídico, advogado, todo mundo que trabalha nessa situação, né? Não nos clubes, mas eu digo assim, os que trabalham para esses atletas de forma particular, todos param esses escritórios e por isso ainda não foi anunciado de forma oficial. Mas é algo que deve acontecer hoje, amanhã, no mais tardar, para que tenha aí a oficialização deste atleta. Cruzeiro, né, contratou o Zé Ivaldo, Cruzeiro contratou o Rafa Silva, Cruzeiro contratou o Larcamon, aí é muito mais no campo de treinador e a comissão técnica com os 4 membros, e o Gabriel Veron é um atleta realmente que está muito próximo de chegar ao Clube Celeste de forma oficial. E ainda uma informação importante, Cruzeiro definindo essa lista que vai para a Copinha, para a Copa São Paulo. Dia 4 já tem estreia do Cruzeiro, então também é uma informação fundamental e relevante para ver aqueles que realmente estarão integrados com o Larcamon, e certamente algum desses atletas que tiver um destaque pode subir também, óbvio, para essa sequência de Campeonato Mineiro e tudo mais, mas é importante para a gente ver o que vai ser essa movimentação do Cruzeiro em relação aos jovens atletas que foram utilizados bastante, inclusive, na reta final de Campeonato Brasileiro. Falei em nome de Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. São 18 milhões de apostadores no mundo, bônus de R$200, R$300, termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. E hoje tem mesa, hein, ô Cirilo? Opa! Mesa redonda hoje. No YouTube, no aplicativo, no itatiaiaesporte.com.br. 9 horas? 9 horas. Tem sorteio aí muito legal, camisa casual, a participação de todo mundo, já anunciando que vamos também trazer um pouco dessas contratações do Cruzeiro, chamar também para a opinião dos torcedores. É importante colocar a torcida para opinar. E o nosso comentarista hoje designado não é o Ale Oliveira. Quem é? Emerson Romano. Boa! Já caí faz umas 3 meses já que eu não... Derrubaram, Ale? No treino da madrugada, sabe? Sei, Ele volta já. O Romano, ele tem uma vantagem, ele é mais elegante, se veste melhor, tem, sabe, uma pose, dá mais credibilidade, eu acho. Sua blusa natalina tá bonita também. Vai ficar até o Réveillon. Até o Réveillon, até dia 30. Muito bem. Esse é Emerson Pansieri, este é Ale Oliveira. Ô Simões, só para não deixar esse tema passar, Pansieri falou sobre lista de Copa São Paulo. Eu tenho a visão de que quem se destacou, quem mostrou um pouco de utilidade nessa temporada no time profissional, eu acho que não tem que jogar Copa São Paulo não, viu, Simões? Ah, claro. É regredir, né? Sim. Japa, por exemplo. Não sei, o Japa tem idade? Tem. Sub-20 ainda? É o último ano dele de sub-20? Quer dizer, não faz sentido o Japa ir pra Copa São Paulo. Acho que o Robert também não faz sentido. Robert não faz sentido. O Japa tem 19. Esses eu até acho que não vão, não. Ah, não tem condição. Mas o Fernando capaz de ir, faz né? Sentido. Não jogou no profissional? Será? É capaz de ir? É, né? É.
Pois é. É porque, pô, o cara falou, pô, eu tô aqui no profissional, tive bons minutos, contribuiu já foi titular no final. Foi. O Robert fez gol na Série A do Brasil. Não faz sentido esse cara jogar a Copa São Paulo. Eu acho que a missão é revelar, né? É mais importante até do que a conquista na base. O Cruzeiro teve conquista e tá revelando, né? Mas esses jogadores, na minha opinião, esses que você citou, já estão incorporados. A exceção realmente é o Fernando, né? Porque o Fernando, ele tá aí há algum tempo, já passaram ali 4 treinadores e ele acabou praticamente não sendo aproveitado. O Zé colocou ele um pouquinho, mas então acho que seria importante para ele mostrar, inclusive, que ele tem valor, que ele tem condição de integrar esse elenco de forma mais efetiva, né? Porque a gente viu muito pouco no profissional. Emerson Pansieri está de volta. Fala, Pansi. Falo sim, Cirilo. Vamos trazer a situação de 2 atletas que muita gente pergunta, que é o Bilu, Rafael Bilu, que inclusive postou nas redes sociais, Cirilo, fazendo exercício na Academia da Toca, até antes dessa volta, né, o retorno. Isso mostra o quanto o jogador está empenhado em voltar aos jogos, aos campos, aos treinos. Teve uma lesão séria, né, no tendão de Aquiles, precisou passar por cirurgia. E eu até vendo a situação do atleta e procurando também outros detalhes, o Rafael Bilu, eu vou colocar uma interrogação, Cirilo, se ele vai ter condição de começar a pré-temporada. Talvez vai precisar de mais um tempinho aí para resolver essa questão da lesão e ter mais confiança. Sabemos que o Cruzeiro é muito criterioso na volta de qualquer atleta. Lembra do Matheus Pereira? Que todo mundo ficou fazendo, é tanto tempo. Não sei. Aqui a gente falou, vai com calma e tudo mais, que vai ser um tempo certo, mas nada de queimar etapas, pela importância de um atleta que tem num grupo de futebol. E o Rafael Bilu, quando estava conquistando um espaço legal no Cruzeiro com o Pepa, fazendo bons jogos, inclusive teve essa lesão, fatalidade, isso acontece com qualquer atleta, então precisa ter um jogador bem, com a cabeça boa e forte fisicamente para retornar aos gramados. Agora, um jogador que eu estou numa expectativa que participe dessa pré-temporada, Cirilo, é o Ramiro. O Ramiro, sim, ele... vimos o Ramiro, inclusive, participando daquela reta final do Campeonato Brasileiro, nas viagens, fazendo atividades físicas com os companheiros e também fazendo atividades à parte, né, com a fisioterapia, com a preparação física. O Ramiro, eu acho que esse sim deve estar pronto. Já que falamos dele no primeiro tempo, da importância dele no meio-campo do Cruzeiro, ele deve participar, sim, desta pré-temporada com o Larcamon. O Bilu ainda não. É a informação no segundo tempo do Cruzeiro em nome de Betfair. E eu volto daqui a pouco, Cirilo, com mais do time celeste. Combinado.